A paz do Senhor para você, professor ou professora do Discipulando. Cá estamos nós para mais uma gravação do nosso EBD em Síntese Podcast. É uma gravação, é um projeto com formato espontâneo, com estrutura dialogal, né, destinado a você que serve como docente dos novos na fé, dos recém-decididos da nossa igreja. E também gostaríamos de encorajar a você que eventualmente se interessou pelo conteúdo deste canal, a se inscrever, ativar o sininho e acompanhar as nossas gravações. Esta é uma produção do DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã, da Assembleia de Deus, igreja presidida pelo pastor Martim Alves da Silva. Então, após essas minhas considerações iniciais, eu quero facultar aqui a palavra ao presbítero Raul, nosso companheiro aqui de podcast. A paz do Senhor. Pai do Senhor Eli, Pai do Senhor irmão Deuglenilson, Pai do Senhor, você que está aí nos escutando, que Deus continue abençoando a todos. Tenho certeza que esta lição que vamos tratar hoje, uma vida cheia do Espírito Santo, lição número 6, será uma bênção como as demais têm sido. Glória a Deus, é essa nossa expectativa. Professor Deuglenilson Moraes, o que dizer da lição de hoje? Quais são suas considerações iniciais? Pai do Senhor, irmão Eli, Pai do Senhor, irmão Raul, mais um encontro que estamos tendo com a palavra e essas lições que muito nos ensinam. E é importante essa temática de hoje, uma vida cheia do Espírito, até como forma de desconstruirmos alguns mitos desse termo e apresentarmos o sentido correto dessa expressão. Então, esperamos que seja mais um momento agradável e edificante para cada um que for alcançado por esta gravação, por esta aula. Obrigado, professor Deuglenilson. Obrigado, presbítero Raul. Como já anunciamos, estaremos hoje tratando da lição número 6, uma vida cheia do Espírito Santo. Esta lição, ela integra o terceiro ciclo da revista do Discipulando, cuja temática do trimestre é vivendo, ou por que não dizer vivenciando, as verdades cristãs, verdades bíblicas. E temos comentado em gravações anteriores que é um princípio importante da reforma protestante, que é o da perspicuidade da Escritura, ou seja, a clareza das Escrituras. Tudo que é necessário, tudo que é suficiente para que venhamos a praticar, a colocar em prática, a obedecer, né? E tudo que é necessário para crermos nas Escrituras, tudo isso está facilmente identificável, né? Desde do leigo, né, o recém-converso, e, digamos, pouco escolarizado, certamente ele não teria maiores dificuldades em identificar essas verdades cristãs das quais estaremos falando ao longo deste trimestre, bem como o mais erudito, né, que for recebido aí na comunidade cristã. Então, meus queridos, na segunda carta de Pedro, no versículo 3, está escrito, né? Visto como pelo seu divino poder nos foi dado tudo que é necessário, tudo que é essencial para a prática cristã, para a vida cristã, para a prática da piedade. Estaremos, portanto, falando sobre piedade. E a piedade é a maneira como nós respondemos à revelação. De que maneira nós podemos responder à revelação? É com submissão, com adoração, com devoção, com oração, né? E hoje estaremos falando sobre uma faceta da espiritualidade cristã e da piedade cristã, que é uma vida cheia do Espírito Santo. E, introdutoriamente, eu quero aqui, já que o texto da leitura bíblica em classe é o da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos de 15 a 21, e estaremos discutindo essa temática, né? Encher-se do Espírito, uma vida cheia do Espírito Santo, à luz, ou seja, segundo o critério dessa passagem, né? Especificamente. Então,
A título de introdução, eu gostaria de deixar aqui a palavra para o professor Douglas Nilson e depois ao professor Raul, para que eles, que sugestões ou que recomendações poderiam oferecer ao professor do discipulando, à professora do discipulando. Bem, irmãos, baseado no texto que serve como referência para essa lição, é possível nós fazermos distinções. E eu acho que toda a lição vai correr por essa caminhada, digamos assim. É a distinção entre o que é e o que não é ser cheio do Espírito. Que características é possível identificar naquele que é cheio daquele que não é cheio? E que ação porque o ser cheio do Espírito tem uma ação da minha parte. Eu preciso entender e buscar e viver uma vida que caminhe intimamente com o Senhor. Então, eu entendo que a lição ela vai ser norteada por essas distinções, o ser e o não ser. Obrigado, professor Douglas. Presbítero Raul, poisão. E esse imperativo, né, que a Bíblia apresenta aqui na leitura bíblica em classe, né, no capítulo 5, versículo 18, enchei-vos do Espírito, é uma expressão que precisa ser bem colocada para todos os nossos conhecidos, para toda a igreja, né? O que significa ser cheio do Espírito? Porque isso é um imperativo, esta é a vontade de Deus, que nós, todos os crentes, aqueles que são igreja, sejam cheios do Espírito Santo. E nós vamos tratar sobre isso aqui, e aí, como bem falou o professor Douglas Nilson, fazer a distinção entre o que é e o que não é ser cheio do Espírito Santo. E ao longo do texto, nós vamos vendo essa distinção que já é o ponto introdutório, né, o primeiro ponto da lição. Ele vai fazendo essa distinção, sem necessariamente dizer o que é e o que não é. Mas veja que o primeiro versículo 15, ele diz, olha, vede prudentemente como andais, não como nécio, não como tolo, mas como sábio. Então, aí vem a primeira distinção. Quem busca viver, quem quer desenvolver uma vida cheia do Espírito Santo, não vai andar como tolo, vai buscar andar sabiamente. E como é este andar sabiamente? O versículo seguinte vai dizer, remir o tempo, ou seja, administrar bem o tempo de forma que glorifique a Deus. E por aí vai todo esse texto, e o versículo 18 é um versículo chave, bem interessante, mais à frente nós podemos pontuar, e ele encerra o versículo 21 dizendo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, são características que identificam como eu devo andar, como eu devo me portar, como eu devo me relacionar, e que vai identificar essa minha posição. Obrigado, professor Douglas Nilson. Então, temos falado, e certamente você está, já percebeu, você que é professor discipulando, professor discipulando, que há características, né, há qualidades comportamentais a serem levadas em conta, no caso de alguém que é cheio do Espírito Santo. E é importante também destacarmos que uma coisa é alguém estar cheio do Espírito Santo, outra coisa é o que seria o caso de alguém estar esvaziado de si mesmo, né? Já pensou? Cheio do Espírito Santo, essa noção, né, essa verdade de estar cheio do Espírito Santo, digamos, seria uma grandeza inversamente proporcional a você estar cheio de si mesmo, né? Ou seja, à medida em que você se enche do Espírito Santo, você estaria, digamos, esvaziado de si, esvaziado do seu eu, do seu ego, né? E sob o controle do Espírito Santo. Mas vamos avançando aqui. Temos, o professor Douglas Nilson já antecipou, que há também consequências, né? Um efeito do comportamento para aquele que está ou vive cheio do Espírito Santo. Ainda no primeiro tópico aqui, enchei-vos do Espírito Santo, eu gostaria de me ater, dando aqui minha contribuição,
A expressão remindo o tempo, gostaria aqui brevemente de discutir. Inicialmente, quando falamos de tempo, né, não podemos não poderíamos ignorar a noção de espaço, né? Tempo é ordem, espaço é ordem, e estamos aqui diante de um complexo que poderíamos chamar de espaço-temporal, é uma estrutura criacional. Toda entidade, todo objeto que possui esse estatuto ontológico de criatura vive ou existe nessa esfera temporária, ou temporal, poderia dizer assim. E o tempo foi criado, o tempo teve começo de existência. O primeiro evento da criação não foi o momento do tempo, né? Porque o tempo não existia, né? Aliás, não foi o primeiro momento no tempo, mas o primeiro momento do tempo, né? Porque no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí nós temos a criação do tempo. No princípio criou Deus os céus e a terra, ou seja, Deus trouxe o tempo e o espaço à existência, esse complexo, né? Tempo e espaço. E o que é o tempo? O tempo é aquele que faz contraste, ou estabelece, que tem uma relação contrastante com a eternidade. A eternidade é um atributo exclusivo de Deus. E a eternidade, digamos, Deus, ele, no que diz respeito ao espaço, ele é inespacial, né? Ele existe para além do espaço e para além do tempo. E nós temos duas palavras interessantes nas Escrituras, né? Que é o Cronos e o Kairos. No texto de Atos, capítulo 1, versículo 7, está escrito, né? Jesus comenta, né? Não vos compete saber o tempo ou as estações, ou épocas, né? Tempo aí, a primeira referência é Cronos e depois Kairos. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, a Septuaginta, quando traduziu o versículo 1 do livro de Eclesiastes, né, para o grego, né, a primeira referência a tempo ali é Cronos, né? Tudo tem o seu Cronos determinado e há tempo para todo Kairos debaixo do céu. Aí toda referência a tempo nos versículos seguintes é Kairos, 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 né? E o Kairos existe dentro do Cronos. O Cronos é esse tempo que a gente afere, mede, a gente consegue, digamos, ter uma percepção mais objetiva, mas o Cronos, o Kairos, ele tem essa, digamos, uma dimensão mais subjetiva. E Deus, o que importa para nós é que tanto o Cronos como o Kairos estão debaixo da soberania de Deus. Mas, digamos aqui, vamos aqui nos voltar para o texto, né? Remindo o tempo porque os dias são maus. Remindo o tempo. Irmão Nós Eli, temos... Poisão. Falando do tempo, né? Você falando aí, e assim, nós somos limitados no tempo porque nós estamos com os dias determinados, pelo menos aqui na Terra, né? Agora, o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, do qual devemos ser cheios, esse aí é atemporal, porque é o próprio Deus. E aí a gente pode até, como a gente está tratando pela primeira vez nesse ciclo, sobre a pessoa do Espírito Santo, chamar a atenção do professor para repassar para o aluno, para abrir um parênteses, a revista não traz, mas abrir um parênteses, para falar um pouco do Espírito Santo, que é o próprio Deus, a terceira pessoa da Trindade, e que tem personalidade, como Paulo diz, não entristeçais o Espírito, tem várias características, a forma do Espírito Santo ser representado na Bíblia, os símbolos que representam o Espírito, como fogo, pomba, água e outros tantos, os nomes do Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito de luz, o Espírito do Senhor, né, e o Espírito Santo. Então, desse Espírito Santo que nós estamos falando, que é do próprio Deus, ou seja, a lição de hoje é para a gente se encher de Deus. E aí a gente está justamente trabalhando nessa temática hoje. Obrigado, professor Raul. Só fechando aqui o comentário do remindo o tempo, aonde eu queria chegar, ao falar dessa sobreposição de eras, né?
andai como filhos do dia, filhos da luz, remindo o tempo porque os dias são maus. Nós temos um texto na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículos 5 e 6, em que Paulo usa, e na versão original nós podemos encontrar mais ou menos essa construção, né? Remir o tempo. E lá está traduzido na nossa versão em português como aproveitando as oportunidades. Então, o que é que Paulo estaria querendo dizer, professor do discipulado? Que vivemos, né, à luz estamos diante dessa esperança do retorno de Cristo, né? Os dias são maus e que precisamos aproveitar ao máximo, ou seja, tirarmos o máximo de proveito das oportunidades que nós temos de vivermos uma vida cheia do Espírito Santo e de estarmos sob a influência do Espírito Santo. Essa seria a melhor interpretação, né, para o versículo, né? Remindo o tempo, remir aqui é comprar ou tirar o máximo de proveito do tempo, porque os dias são maus, os dias não são fáceis, não são favoráveis. Portanto, professor, segue aí esse comentário, né? Você precisa incentivar o seu aluno, né, a observar o contexto à sua volta. Os dias são complicados, profecias estão se cumprindo e temos à nossa disposição a ação do Espírito Santo em nossas vidas, né, para vivermos esta verdade tão preciosa que estamos aqui discutindo hoje. Professor Douglas Nilson? Fechando esse primeiro ponto, você falou da questão do tempo, e o versículo 17, ele vai concluir dizendo, entendendo a vontade do Senhor. Então, veja, viver uma vida cheia do Espírito não é algo que você vai em um culto e já sai dali cheio do Espírito, porque é uma construção. Eu vou precisar despojar-me de algumas coisas que é perda de tempo, eu vou precisar reorganizar melhor esse meu tempo, mas não é reorganizar o tempo pelo tempo, é reorganizar esse tempo buscando conhecer o Senhor. Então, quando eu dedico tempo, reorganizo esse tempo, entendendo que é importante essa minha vivência com o Senhor, aí eu vou saber qual é a vontade do Senhor. Porque muitas vezes alguém pode dizer, qual é a vontade do Senhor para a minha vida? E se nós não entendermos a questão macro, alguém pode dizer, a vontade do Senhor é que Eli seja feliz. Só que a vontade do Senhor é que Eli seja salvo, porque Eli pode ser a pessoa mais feliz do mundo na ótica dele, mas não for salvo. Então, a vontade do Senhor é que Eli seja salvo, primeiramente, e sendo salvo, ele viva em contínua glorificação ao Senhor para eternamente estar com o Senhor. Então, o Eli salvo, ele agora vai viver uma vida em que o seu tempo vai ser priorizado para as coisas do Senhor, não desprezando o trabalho, família, não é isso, mas Eli vai entender a importância de ter um tempo para o Senhor. E isso tem que ser já, porque os dias são maus. Então, não dá para fazer um planejamento. Quando eu terminar meu curso, ou terminar aquilo, aí eu vou dedicar um tempo para o Senhor. Os dias são maus. Eu preciso priorizar hoje, ter um tempo para o Senhor hoje e entender a vontade do Senhor, para que eu não seja enganado por falsas interpretações sobre o tempo e essa relação minha com o Senhor. Obrigado, professor Douglas Nilson e presbítero Raul. Vamos aqui avançando para o segundo tópico, buscando as coisas espirituais. Temos falado sobre a oportunidade, sobre o aproveitamento do tempo, considerando que estamos vivendo dias maus, e a expressão não vos embriagueis com vinho. Há pessoas que optam, em meio a essa conjuntura, né, que Paulo desde essa época denuncia, né, dias maus, tempos maus, e elas optam ou deliberam, né, por essa vida sob a influência de outra coisa que não o Espírito Santo, né? Muitos estão aí sob a influência de drogas e de outras substâncias, né?
buscando a pretexto, né, da busca da felicidade, como o professor Douglas já comentou, mas aqui nós temos essas verdades aqui, né? Está sob o que significaria, né? Não vos embriagueis com vinho. Está sob a influência do Espírito, ao invés de estar sob a influência de uma outra substância, né? E certamente aqui era o passado, como viviam outrora, né? Alguém ali daquela comunidade de Éfeso. Aí nós temos esse imperativo: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos o Espírito. O professor Raul já citou essa qualidade de ordem, né? Enchei-vos do Espírito. É uma ordem, né? E a forma como no original está formulado, né? A construção, né, do versículo, né? Indica uma continuidade, ou seja, para você continuar se enchendo do Espírito. Então, leve em conta que se trata de uma ordem. 2, professor discipulado. É um ato contínuo, né? Ou seja, está no presente, ou seja, no presente você deve continuar a cultivar essa vida cheia do Espírito Santo, e está na voz passiva, ou seja, você tem que se deixar ou se permitir ser cheio do Espírito Santo. E, para concluir, a dimensão comunitária desse mandamento: enchei-vos do Espírito. Ou seja, aqui a gente precisa considerar a devoção particular ou privada, mas também o culto comunitário. Buscar essa vivência do enchimento do Espírito Santo na minha relação com a comunidade, com a igreja como um todo. Professor Raul? Irmão Eli, e trazendo aqui mais um complemento no tópico que a gente está tratando, né, de encheios de Espírito, eu coloquei aqui, eu criei aqui uma definição que eu acho que é muito importante. Eu acho que o professor Douglas Neal já falou, você também já falou, mas eu criei aqui uma definição para facilitar, uma tentativa, né, de facilitar a compreensão tanto do professor, que vai preparar a sua aula, vai usar esse subsídio como apenas um subsídio, não é a aula dele já, mas é um subsídio que ele vai preparar, que ele vai utilizar para preparar a aula dele para ministrar para a sala. O significa ser cheio do Espírito, significa ter uma vida conduzida pela vontade de Deus em todas as situações da vida. É isso que significa ser cheio do Espírito, ter uma vida conduzida pela vontade de Deus em todas as circunstâncias, em todas as situações. Então, essa vida conduzida pela vontade de Deus significa dizer, como você falou, professor Eli, que a pessoa deve fazer isso conscientemente. E aí Paulo diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Olha, para uma pessoa ser cheia do Espírito, ela tem que ter consciência, porque apesar de estar cheia do Espírito, o Espírito Santo não retira da pessoa a consciência, a capacidade dela analisar e decidir por si mesma, né? Agora, baseado na vontade de Deus. É isso que é ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo não retira o livre-arbítrio do homem. O homem tem que escolher. E aí, na hora que ele escolhe fazer a vontade de Deus, o Espírito Santo, ele está dando lugar para o Espírito Santo agir na vida dele, e aí sim ele vai estar expressando esse enchimento do Espírito na vida dele. Por quê? Todo crente salvo na pessoa de Jesus tem o Espírito Santo na vida. Todo crente tem. Agora, as pessoas, até aqui trago já uma diferença entre ser cheio do Espírito, o que é e o que não é. As pessoas, às vezes, como o professor Douglas Neal falou, vai para a igreja, aí se entusiasma e tem aquele movimento, e aí, eu fui cheio do Espírito. Aquilo ali, podemos dizer que é uma efusão do Espírito, que é um momento em que a pessoa que está ali se alegrando no Espírito, ela deixa extravasar. É uma forma de manifestação da alegria que ela sente na alma, gerada pelo Espírito Santo. Cada um reage de uma maneira. Agora, isso não significa dizer que ela está cheia do Espírito. Até porque, como você falou, professor Eli, e o texto aqui em Romanos é bem sugestivo, está no presente. Se eu fui cheio ontem,
não quer dizer que hoje eu não necessite ser cheio, porque é cheio todo dia. Porque todo dia eu estou diante de possibilidades, diante de mim tem possibilidades e escolhas. Diante das possibilidades surge a possibilidade, né? Surge a escolha. E aí, todo dia eu tenho que escolher fazer a vontade de Deus. E em fazendo isso, eu vou estar sendo cheio do Espírito Santo de Deus. E, irmãos, nessa questão de identificar alguns impedimentos para que eu e você, o aluno, o professor, seja cheio. Por exemplo, não dá para esperar que uma pessoa que não busca mortificar o seu eu seja cheio, porque ele está vivendo em autossuficiência. Não dá para dizer que alguém que se acomoda com sua vida religiosa, mas não tem tempo com Deus, com a palavra, um tempo devocional, dá para dizer que uma pessoa dessa é cheio. Não dá para dizer que alguém que ocupa-se mais com as coisas desta vida do que não ter tempo em vivência com Deus. Não está remindo o tempo. Não está remindo o tempo. E, por fim, não dá para dizer que alguém que, ao invés de ser cheio, permitir ser rendido ao Espírito Santo, que ele conduz a sua vida. Se uma pessoa, ao invés disso, está acostumado com seus pecados, com seus ídolos do coração, não dá para dizer que uma pessoa dessa é cheia. Então, há elementos que nós podemos identificar. E essa identificação não é algo instantâneo. Eu olhando para Raul, olhando para Eli, eu posso dizer, esses homens são cheios do Espírito Santo. Mas a caminhada com Raul e com Eli pode me apresentar elementos que diga, um homem desse é cheio, da minha ótica, é cheio do Espírito Santo. Mas quem é que dá a palavra final nessa possibilidade de ser cheio? É o próprio Deus. E quem é cheio, ele não precisa identificar-se como alguém que é cheio, porque a sua vivência, as suas atitudes diárias reflete isso naturalmente. Reflete a presença, ou seja, a vida é repleta. Não sobra espaço para outras manifestações. Que inclusive manifestações mais mesquinhas, digamos. Que, inclusive, isso que o irmão Douglas News falou será objeto de estudo na próxima lição, que é sobre o fruto do Espírito. Nós somos cheios, não é por ser cheio, não é um fim em si mesmo. Tem um propósito, né? E eu até fiz aqui, quem é cheio do Espírito Santo tem condições de se parecer com Cristo. Tem condições. A pessoa, ela só vai dizer que é cheia se ela agir de acordo com a vontade de Deus. Porque aí sim ela está dando lugar para o Espírito Santo. Porque o mérito humano, se há que há mérito nisso, é apenas dizer, e fazer a escolha entre aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada. Se ele escolhe fazer aquilo que agrada a Deus, aquilo que está de acordo com a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus tem lugar na vida dessa pessoa e o ajuda a realizar aquilo que ele tem que realizar. E aí ele vai ser cheio, ele vai manifestar. E a gente vai ver na próxima lição o fruto propriamente dito. E só fechando esse ponto, veja como alguém que é cheio, ele está tão rendido ou tão completo com a presença do Senhor, que ele não está preocupado com questões horizontais. Então, ele não precisa ir para as mídias sociais e dizer, aqui alguém que é cheio. Ele não precisa nem assim ficar apresentando o marketing da sua vida, ostentando, agora eu vou fazer o meu momento de leitura, eu boto numa mesa todas as Bíblias. Quem está cheio, quem se interessa pelo Senhor, o Senhor se interessa por ele. Então, não está preocupado com essas questões humanas. O olhar dele é no Senhor, é agradar o Senhor. E como é que ele vai agradar o Senhor? Fazendo como Paulo diz aos Coríntios. Tudo o que ele faz, primeiro aos Coríntios 10:31,
quer ele coma, quer ele beba, ou ele faça qualquer coisa, é para glorificar a Deus. E aí finaliza no ponto 2 desse segundo ponto, dizendo: sujeitai-vos uns aos outros. Quem é cheio, naturalmente se rende, se sujeita, porque o seu eu ele está cada vez sendo mortificado nessa relação vertical. Importante esse mandamento para se sujeitar, porque você estaria, digamos, servindo, né? Ou seja, quem é cheio do Espírito Santo quer servir, opta por servir. Ao invés de querer ser servido, ao invés de colocar seu eu como centro, ou exigir que tudo à sua volta gire ou gravite em torno de si mesmo. Meus queridos, terceiro tópico, dando graças em tudo. O interessante, queria aqui compartilhar com os irmãos, que a etimologia da palavra graça, gratidão, que é Eucaristia, graças, caris, né? E tem a mesma raiz a palavra alegria, né? Então, imagine aí, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo é uma pessoa que expressa a gratidão, que aprendeu a agradecer, a ser grata, a cultivar a gratidão e que afasta do seu cotidiano a ingratidão. Alguém poderia dizer que uma pessoa ingrata é uma pessoa, digamos, infeliz, é um sintoma, né, da infelicidade, ou seja, a falta de alegria. Como eu falei, que graça, gratidão e carisma, ou seja, dons, né, a palavra para dons, carisma, tem a mesma raiz. Então, uma pessoa grata é uma pessoa que quer servir e é uma pessoa alegre. Uma pessoa ingrata é uma pessoa que não quer servir e não tem alegria, ela é vazia de alegria. Pelo contrário, ela é cheia de rancor, de ressentimento e quando resolve fazer algo por alguém, ou quando alguém faz alguma coisa por ela ou em favor dela, ela pensa que está sendo usada, né? Ela não se sente amada. Então é importante esse sentimento de gratidão, né? Porque com a gratidão você tem a alegria e você tem serviço, você tem carisma. É uma pessoa que gosta de servir. Então, estamos falando desse tipo de espiritualidade, uma vida cheia do Espírito Santo. E podem observar, e eu quero aqui orientar você, professor discipulando, que os capítulos de 4 a 6 da carta aos Efésios são capítulos eminentemente práticos, aplicativos. Os primeiros 3 capítulos da carta de Paulo aos Efésios são muito doutrinários, né? Tratam você tem ali cristologia, eclesiologia, soteriologia. Aí, a partir do capítulo 4, estamos aqui estudando um trecho do capítulo 5, nós estamos entendendo o quê? Os deveres para a igreja, ou para a comunidade cristã, para a qual Paulo escreveu ali, aquela igreja de Éfeso, os Efésios, né? À luz dos direitos, ou daquilo que Cristo fez, de acordo com os capítulos de 1 a 3. Então, é nosso dever, meus queridos, buscar uma vida cheia do Espírito Santo, nessa fase, né, da nossa caminhada, né? Estamos vivendo dias maus. Professor Raul, o que poderíamos falar sobre a gratidão, dando graça por tudo? Então, irmão Eli, como você já falou, e voltando aqui ao conceito de ser cheio do Espírito, ser cheio do Espírito é estar disposto a viver de acordo com a vontade de Deus. E a recomendação de Deus para o crente, para a igreja, está escrito aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ou seja, é o próprio Deus falando com a gente, dizendo, dê graça por tudo, agradeça. Então, você só vai ser grato se você, para executar aqui este imperativo também, que é um imperativo, em tudo dá graça, se você estiver cheio do Espírito Santo, né? O Espírito Santo vai te ajudar, porque às vezes não é fácil dar graça no momento de dificuldade. Não é fácil você enxergar algo bom, algo que vai lhe beneficiar, algo que vai, de alguma maneira, lhe ajudar no meio da dificuldade. Mas Deus, ele vê
muito mais longe que nós. Deus é o infinito. E, às vezes, coisas acontecem conosco, nós não entendemos. A maioria das coisas acontece com a gente. E Jesus mesmo disse para os discípulos, para os apóstolos, o que eu faço vocês não entendem agora, mas vocês vão entender depois. Então, sabendo disso, sabendo que Deus nos ama, sabendo que Deus cuida de nós, sabendo que nós somos do Senhor, então devemos dar graças nessa confiança, nessa esperança de que o Senhor vai, mesmo estando em dificuldade, vai reverter aquela situação e nós vamos entender lá na frente porque daquela dificuldade que vivenciamos. Então, só entende tudo isso, porque tudo isso é a Bíblia quem diz, quem está cheio do Espírito. Quem está cheio do Espírito anda de acordo com a vontade de Deus, porque o Espírito é Deus. Né? Ele em nós, nos ajudando, nos instigando, nos admoestando, nos exortando, nos conduzindo, nos orientando, nos consolando, para a gente fazer aquilo que o Senhor deseja que a gente faça. Fechando esse último tópico, que quando fala de gratidão, voltamos a saber que elementos nós vamos precisar, o aluno vai precisar buscar para compreender essa vida de gratidão, de agradecer, criar isso como uma cultura, ter uma vida envolvida em gratidão, seja nas pequenas coisas do dia a dia, seja nos momentos de refeições, seja pelas portas que o Senhor abre, mas também compreender que aquelas que, porventura, se fecham, entendendo que Deus tem o controle de todas as coisas, inclusive da minha vida, entendendo que Ele é soberano e nem sempre vai precisar me dar uma satisfação dos seus feitos, eu vou entender que agradecer é também uma atitude de fé. Vida de gratidão é atitude de fé, porque eu, não entendendo hoje porque uma determinada adversidade, mas agradeço ao Senhor porque essa adversidade tem algo a me ensinar, tem algo a me aproximar do Senhor, tem algo a me fortalecer, me ajudar no processo de maturidade. Então, entender a gratidão está totalmente alinhado com a palavra. Por isso que é inevitável, em todas as aulas, nós sempre frisamos a importância do aluno, do novo convertido, do crente, de uma forma geral, ter essa vivência com a palavra. Porque se eu chego para Eli num dia que ele não está muito bem-humorado, mas Eli é uma pessoa muito tempo da igreja, mas ele não está muito bem-humorado, e eu chego, Eli, o que é gratidão? Talvez Eli ele expresse a sua percepção naquele momento, se ele não estiver tão alinhado com a palavra. Mas quando eu entendo na palavra o que Paulo fala, o que Cristo fala, o que Pedro fala, o que a palavra em si fala, e diante de adversidades, circunstâncias as mais diversas, eu vou compreender que eu preciso, somente tendo um coração rendido ao Senhor, é que eu vou ter uma vida de gratidão. Fora isso, eu posso até fazer tentativas, mas se o meu coração não estiver rendido, eu vou viver em instabilidade. Dia, eu vou estar muito agradecido. Dia, eu vou estar murmurante, porque eu não compreendi a dinâmica de uma vida rendida ao Senhor. Então, gratidão tem a ver com fé e caminha de mãos dadas com a vida com Deus e a vida com a palavra. Obrigado, meus queridos professores. Agora, caminhando para a nossa conclusão, então, cabe aqui uma recapitulação. Temos falado sobre uma vida cheia do Espírito Santo. Uma vida cheia do Espírito Santo, ela implica uma vida esvaziada do eu. O indivíduo, o crente, ele está ali sob a influência e sob o controle do Espírito Santo, né? E tudo que ele faz é sob a influência do Espírito Santo. E é claro, né? Não há como vivermos as verdades cristãs sem a ação do Espírito Santo em nossas vidas. E é claro que a ação do Espírito Santo em nossas vidas, ela tem um reflexo no nosso comportamento. As pessoas identificam isso, né? Já falamos aqui que
trata-se de um comando de Deus para nós, não é uma opção, é uma sugestão, uma simples sugestão de Deus. E aí, você quer ou não ser cheio do Espírito Santo? É um dever do crente, né? Isso tem a ver com minha relação com a comunidade, com o meu convívio com a comunidade cristã. É um ato contínuo, né? Deve ser presentemente buscado, né? E que eu devo permitir isso, né? Como falei, está na voz passiva o verbo. E é claro que essa caminhada sob a ação, sob a influência do Espírito Santo, nos levará a termos um caráter moldado como o caráter de Cristo, né? Através dessa ação do Espírito Santo, como já temos falado até aqui. E, por fim, essa atitude de gratidão, né? Porque uma pessoa cheia de si mesma e vazia do Espírito Santo é uma pessoa certamente ingrata, é uma pessoa que não quer servir e é uma pessoa ressentida, dominada por rancor e etc. Né? Seriam essas minhas considerações finais, meus queridos, a título de, digamos, recapitulação, fazendo aqui uma retrospectiva dos principais pontos. E essa a nossa proposta aqui em nível de subsídio, né? A gente apenas oferecer uma complementação àquilo, em relação àquilo que é proposto pelo comentarista. Gostaria de deixar a palavra com vocês, meus queridos, nessa reta final aqui da nossa gravação. Então, vou logo falar e depois o irmão Raul encerra. Uma vida cheia do Espírito Santo, ela vai contrário a uma natureza que todos nós temos. Então, é muito comum ouvirmos em nosso meio, e nós precisamos desconstruir isso, de que o irmão Raul é porque ele é assim mesmo, ele é um pouco grosso. Só um exemplo, irmão Raul, só forma alguma. Mas o irmão Raul é um pouco grosso, mas é a natureza dele. Então, eu estou afirmando que o irmão Raul ele pode ser cheio, transbordando do Espírito Santo, ainda que ele quebre a mesa da casa dele em um murro. Então, é totalmente contraditório. A minha natureza, ela também precisa ser rendida ao Senhor. Então, uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida em que a minha natureza, o meu passado, como Paulo fala na carta aos Efésios, no início, ou seja, como eu era antes de conhecer Cristo, isso vai ter que ser mortificado diariamente. Isso é uma luta. Vai ter dia que eu vou vencer, aí já achei o caminho, preciso perseverar, mas também o Espírito Santo, ele está me ensinando que se eu fraquejar, estou muito bem, vou passar uma semana de férias quanto a isso, eu vou voltar, porque é uma luta contínua e complexa, mas não dá para eu aceitar que eu tenho uma natureza e eu sou muito grosseiro, eu sou assim, e eu sou muito intempestivo, e é a minha natureza, eu vou morrer assim. Porque aí eu estou assumindo uma condição de que tem coisas que Deus não pode mudar na minha vida. E Deus pode mudar tudo aquilo que eu fazer disso uma bandeira. Mas Deus pode mudar aquilo que eu reconheço que preciso mudar e vou buscar em oração, confessando meu pecado, confessando minhas fragilidades, para que o Senhor mude. E ele muda. Exatamente, irmão Douglas News, porque ser cheio do Espírito Santo é uma opção, é um desejo, tem que ser um querer, não é algo imposto por Deus. O crente querer ser cheio do Espírito Santo, é ele querer fazer a vontade de Deus. Toda vez que o crente age diante de determinada situação, de acordo com a vontade de Deus, ele está dando lugar ao Espírito Santo, ele está se enchendo do Espírito Santo. E essa característica de se encher do Espírito Santo, a gente vai observar no comportamento do crente. Então, realmente, nós, para sermos cheios do Espírito Santo, precisamos negar os nossos desejos, o nosso querer, e muitas vezes contrário o nosso temperamento, para fazer a vontade de Deus. Se eu sei que um ato que eu realizo não está de acordo com a vontade de Deus, como você bem colocou, irmão Douglas News, eu tenho que orar a Deus. Eu conheço um irmão que ele não conseguia perdoar outro irmão e ele sabia que tinha que perdoar. E ele orou ao Senhor para Deus criar uma estratégia. E Deus criou uma estratégia. E ele
teve um momento, ele perdoou aquele irmão, foi uma alegria, se abraçaram e tal. E veja, ele sabia, ele reconhecia pela palavra que ele estava errado. Ele não tinha forças, ele não sabia como fazer, mas ele orou a Deus, e ele permitiu que o Espírito Santo trabalhasse na vida dele. E aí ele conseguiu fazer a vontade de Deus. E ele manifestou ali que realmente ele estava cheio do Espírito Santo. Obrigado, professor Raul. Obrigado, professor Douglas Nilson. Chegamos aqui ao final de mais uma gravação. Quero louvar a Deus por esta oportunidade. Quero também, a contínuo aqui, recomendar que você, professor ou professora discipulando, se inscreva em nosso canal, ative um sininho, curta esta gravação e as demais gravações do nosso canal, o podcast da Assembleia de Deus da IEDE. Nossa palavra de gratidão aqui ao pastor Rinaldo e ao nosso pastor presente, pastor Martim Alves da Silva. A paz do Senhor e Até a próxima. próximo encontro.